Meu nome é Luciano Ebert, conhecido na capoeira como Formado Ebert. Estou dentro desse mundo da capoeiragem desde o comecinho da década de 90. E até então, hoje eu faço parte de um grupo, o Grupo Capoeira Brasil, onde eu sou considerado formado corda preta. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Em paralelo à minha formação na capoeira, enquanto capoeirista de quase 30 anos, eu consegui me especializar um pouco dentro da área acadêmica também. Hoje eu sou graduado em Educação Física, com especialização em Educação Física Escolar, ambos os títulos concedidos pela Universidade Estadual aqui do Ceará, e atualmente estou no mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Educação Física Escolar. Então hoje eu quero convidar a todas e todos a conhecerem um pouquinho dessa nossa manifestação cultural, que é patrimônio cultural do Brasil. Então, eu estou falando, claro, da capoeira, né? E eu convido a vocês a estar sabendo um pouquinho. Eu vou realizar uma síntese histórica de alguns aspectos da capoeira, de alguma parte da trajetória dela, assim como ensinar também alguns movimentos básicos dessa nossa arte. Então, estão prontos para capoeirar? Vamos lá? Então, a capoeira, o que é essa capoeira? Eu vou tentar explicar para vocês aqui, de uma forma mais clara, como se deu a construção da capoeira aqui no Brasil. Não podemos deixar de falar da escravidão. Por quê? Porque a capoeira ela foi criada aqui no Brasil pelos africanos escravizados. Então, ela sofreu influências de diversas culturas da África. Vieram vários povos da África, né? Não foi uma região só que chegou aqui, foram trazidos e capturados e trazidos para cá e foram escravizados. Ressalto essa palavra para você não sair dessa aula hoje falando que eles não eram escravos, eles foram escravizados. Então foram povos de regiões diferentes. Cada região tinha seu costume, sua cultura, sua riqueza. E isso, quando chegou aqui no Brasil, em nossas terras, foi misturado. E com essa mistura nasceram vários outros tipos de manifestações, inclusive a nossa capoeira. Então, ela é uma manifestação afro-brasileira, ou seja, construída aqui no Brasil, mas com suas raízes também africanas, e ela possui elementos de luta, de dança, de jogo, de brincadeira, de lazer, de folclore. Então ela possui elementos disso tudo, mas sua essência está na liberdade, porque ela foi criada como uma luta de libertação contra o sistema opressor da época, que era o sistema escravagista. Então, é luta por libertação. Isso é capoeira. Para a gente falar de capoeira, a gente também, na história dela, a gente tem que falar da luta, né? Da luta do povo negro para se libertar. E o que é que significaria? Qual o símbolo de resistência da época da escravidão, que é conhecido nacionalmente? Quilombo. Os quilombos eram comunidades de resistência. E aqui eu trago qual o quilombo mais conhecido? Quilombo dos Palmares, né? Cujo o rei mais conhecido tinha o nome de Zumbi. Não posso esquecer também de uma grande guerreira que também foi rainha desse quilombo, que era Dandara. Então para falar de capoeira, a gente fala de luta, a gente fala de resistência. Então necessariamente a gente tem que falar dos quilombos. Então, salve Quilombo dos Palmares, salve Zumbi, salve Dandara. Passando um pouco depois de Quilombo dos Palmares, é que
que já iniciando o século XVIII, né, a gente começa, vamos dar um segmento a essa parte de história da capoeira. A gente vai adentrar agora no século XIX, que é onde aparece muito mais na literatura brasileira a palavra capoeira. Então, no século XIX, a gente tem a chegada ao Brasil da família real portuguesa, fugindo lá de Napoleão, chegaram aqui no Brasil, e, se eu não me engano, em 1808. Assim que eles chegaram, qual foi uma das primeiras atitudes? Proibir, né, a cultura do local, ou seja, eles começaram a oprimir ainda mais, ou seja, queriam dominar. Então, para dominar, acabar, conquistar a cultura de um povo. Então, começou ainda mais a repressão sobre a cultura negra, dentre as quais a capoeira. Durante todo o século XIX, várias foram as prisões e execuções para os capoeiras, que assim eram conhecidos. Mas foi só em 1890, com a recém-instaurada República aqui do Brasil, que surgiu o nosso primeiro Código Penal brasileiro. E nele veio o quê? Um decreto proibindo e criminalizando a capoeira. Dentro da história da capoeira, nós não podemos deixar de mencionar o nome de duas grandes personalidades que até hoje continuam sendo faladas, cantadas, estudadas e difundidas no mundo afora. São eles Manuel dos Reis Machado, conhecido por Mestre Bimba, e Vicente Ferreira Pastinha, ou simplesmente Mestre Pastinha. Mestre Bimba, tido por muitos como o primeiro educador, o primeiro pedagogo da capoeira, ele criou o seu próprio método de ensino e criou uma capoeira que ele chamou inicialmente de luta regional baiana, até porque a capoeira era crime e não podia ser praticada nas ruas. Então ele fez o quê? Trouxe a capoeira para o recinto fechado. Quando ele trouxe a capoeira, ela deixou de ser crime, né? Ali ela estava num lugar fechado e com isso ele criou um método de ensino para essa capoeira que futuramente passou a ser chamada de capoeira regional. A capoeira regional, ela teve uma grande participação na nossa terra do Ceará, na sua construção. Na época em que ela foi criada, né, década de 20, a partir de 1920, e sendo reconstruída, sendo colocada alguns outros elementos até chegar perto de 1940, todas as faculdades polos do Brasil se encontravam em Salvador. Então, diversos estudantes de vários estados iam para Salvador para estudar, inclusive os cearenses. E aqui eu trago uma figura importantíssima para a capoeira regional cearense, que foi Cisnando, ou Doutor Cisnando. Mestre Pastinha ficou sendo o grande responsável em difundir a capoeira que se diferenciava daquele estilo criado por Mestre Bimba e que futuramente ficou conhecido como capoeira Angola. Então, tivemos essas duas linhas criadas dentro do século XX, até a primeira metade do século XX, que foi a capoeira Angola e capoeira regional. Nosso objetivo aqui não é entrar em detalhes. Para isso, a gente levaria muito tempo, porque há muitos aspectos que diferenciam um estilo do outro, assim como os aproximam. A partir da segunda metade do século XX, a capoeira começou a tomar proporções gigantescas, começou a se espalhar ainda mais.
E já a partir da década de 70, ela começa a chegar em outros países, através de grupos folclóricos que faziam apresentações nesses lugares. A capoeira foi ganhando terreno, ganhando espaço, ganhando qualificações e sofrendo influências de diversas áreas também. Hoje, a capoeira ela é organizada em sistema de grupos. Existem suas federações, confederações, contudo, a organização geral que ela ganhou foi em forma de grupos, onde existem alguns grandes grupos que contêm centenas de participantes. Então, cada grupo tem seu sistema de graduação, ou seja, corda, cores de corda. Cada grupo tem o seu próprio sistema. A capoeira, em 2008, ela foi reconhecida como patrimônio cultural e material nacional através da roda de capoeira e do ofício do mestre de capoeira. Então, ela se tornou patrimônio cultural do Brasil e em 2014 a roda de capoeira passou a ser patrimônio cultural da humanidade reconhecida pela Unesco. Falando de patrimônio, temos que falar que aqui no estado do Ceará nós temos 2 mestres de capoeira sendo reconhecidos como mestres da cultura do nosso estado, sendo eles mestre Zé Renato e mestre Paulão Ceará. Mestre Zé Renato é tido aqui no nosso estado como a primeira pessoa a desenvolver um trabalho com a capoeira, a possuir discípulos e espalhar o seu trabalho. Hoje ainda existe na mão, ele conseguiu formar diversos mestres em nosso estado. E mestre Paulão Ceará é um capoeirista que há mais de 20 anos desenvolve um trabalho na Europa, conseguiu conquistar diversos países com a capoeira e tem mestres espalhados em vários cantos do mundo. Outro aspecto importante para você saber sobre a capoeira é sobre sua indumentária, né? Os capoeiristas, eles usam uma calça, a maioria dos grupos usa uma calça branca, que é chamada de abadá. E nesse abadá existem as cordas ou cordéis. Isso numa linha de capoeira que sai da linha da capoeira regional. Na capoeira Angola não é utilizado esse tipo de indumentária. Bem, pessoal, como eu falei, a capoeira foi organizada em forma de grupos. Como eu faço parte do grupo Capoeira Brasil, eu vou ensinar alguns movimentos básicos que o nosso grupo trabalha com os seus praticantes. Deixo claro que vou mostrar ginga, esquiva e alguns ataques que podem mudar de nome de um determinado grupo para o outro, assim como podem ser diferentes também. Então, dentro da capoeira não existe o que faz certo e o que faz errado. Existem os grupos e cada um tem uma forma de fazer diferente. Por isso essa complexidade da riqueza da capoeira. Mas parou de conversa, vamos nos movimentar. Então a primeira coisa que a gente aprende na capoeira é a base. A base da capoeira é simplesmente uma perna na frente, uma perna atrás, joelho da frente flexionado, braço protegendo sempre o rosto. Detalhe, se minha perna direita se encontra na frente, é o meu braço oposto, ou seja, o esquerdo, protege meu rosto. Essa é a nossa base. A troca de base é o que nós chamamos de ginga. Passo a perna para um lado, troquei a perna, troquei o braço. Detalhe, sempre vai haver um braço protegendo o seu rosto. E assim a gente vai entrando no ritmo de acordo com o toque do berimbau.
Segunda coisa que o nosso grupo ensina para o iniciante são as defesas da capoeira, que nada mais são que esquivas. Então nós vamos ensinar aqui, vou ensinar para vocês 3 esquivas básicas que o nosso grupo trabalha, tá bom? Primeira esquiva eu vou chamar de esquiva lateral. Ela vai iniciar numa base, avancei para paralela, uma perna ao lado da outra. Detalhe, olha aqui essa posição, encosto no tronco lateral, parte aqui do corpo, na minha perna e protejo meu rosto. Após, eu retorno para a base. Mais uma vez. Troquei a base e vou fazer do outro lado. Mais uma vez. E vamos fazer gingando. Segunda esquiva, vou chamar essa esquiva de esquiva atrás. Como na anterior, ela inicia na base e termina na mesma base. Base, gira o tronco, baixa, protege o rosto, voltei. Mais uma vez. Voltou para a base, troquei, vou fazer o outro lado. Gira, esquiva e volta. Mais uma vez, esquivei, retornei. E aí a gente vai fazer ela também na ginga com ritmo. Nós vamos chamar ela de guarda baixa. É uma base que é a nossa guarda da capoeira, baixando ela. Simples, ó. Base, flexiona, sobe. Flexiona, sobe. O outro lado. E aí vamos fazer também gingando. Ok. E aí? Fizemos 3 esquivas. Vamos só recapitular. Vamos fazer as 3 juntas, tá bom? Esquiva lateral, esquiva atrás e a guarda baixa. Fazendo ela na ginga. Vamos lá. Essas foram as nossas esquivas básicas que o Grupo Capoeira Brasil trabalha com seus iniciantes. Fizemos 3 esquivas. Agora vamos fazer 3 ataques ou golpes. A gente vai fazer benção ou pisão de frente, melu de frente e martelo. Vamos
fazer primeiro uma vez para cada perna, depois a gente faz na ginga, assim como fez a esquiva. Começa na base, com as esquivas, vai retornar para a base. Primeiro vai ser um bênção, chute frontal, que a gente vai bater com a parte de baixo do pé, com o solo do pé. Chuta e volta. Detalhe para meus braços, a coordenação de movimento. Quando a minha perna passa da outra, meu braço troca e depois eu volto para a posição inicial. Mais uma vez, troquei a base, o outro lado, mais uma e vamos fazer na ginga. Segundo golpe que nós vamos fazer, a gente chama de meia lua de frente. É um movimento com a perna circular, onde ela faz isso de um lado e para o outro, ok? Mais uma vez, mesmo movimento com o braço. Troquei a base. Mais uma, gingando. Vamos fazer agora o terceiro ataque. O terceiro, como eu falei, vai ser um martelo. É um chute lateral. Mesma forma, começa na base, termina na base. Agora a gente vai ter que ter um pouquinho mais de equilíbrio. Base, gira, chuta e volta. O outro lado, chutou, voltou, chutou, voltou, gingando. Fizemos os três. Agora eu vou fazer para vocês uma combinação. Lembrando que capoeira é um jogo com outra pessoa. Então não é sozinho. Então no caso a gente vai fazer esquiva, golpe. Esquiva, golpe. É uma combinação onde a gente trabalha um esquiva e um golpe alternando. Vamos lá. Deu para perceber que eu estou aqui dentro da minha casa, então é um espaço bem reduzido. Mesmo assim, a gente consegue fazer alguma coisa com a capoeira. Mas o mais importante é que nesse momento, cada um fique na sua casa, pela sua vida e pela vida dos seus entes queridos e do próximo. Então, fique em casa. Projeto Capoeira Dentro de Casa. E assim eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa nossa rica manifestação, que é a capoeira, que tenham gostado e quem se interessar em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, está aí minha página no Instagram, minha página no Facebook, ambas Viva Capoeira Viva.
né, no sentido de viver a capoeira por completo, sabendo que ela não está parada no tempo, ela está em sempre processo de evolução, assim como nesse momento de quarentena difícil, a capoeira ela se reinventa por meio de seus capoeiristas. Espero que nos encontremos logo, espero que tenham gostado. Axé, camaradas.